O enigma Konasroit. Primeira parte. Pergunta: conhece Abdrushim a estigmatização de Konasroit? Não quer ele manifestar-se a respeito perante os seus ouvintes? Existe muita zombaria sobre esse assunto. Resposta: sobre esse assunto já me foram feitos tantos pedidos que me sinto obrigado a tratar disso. Aqueles que sobre esse acontecimento falam superficialmente ou zombam, julgando tratar-se de um caso de histerismo, aqueles que se imaginam muito esclarecidos nesse particular e que ainda aconselham colocar a moça em um banho frio ou trancá-la numa casa de correção ou mesmo num hospício, demonstram com isso uma tão ilimitada ignorância que, realmente, seria de se lamentar cada segundo que se perde a esse respeito. Minha resposta, entretanto, não se destina a tais indivíduos. Não seria um pedido injusto, porém, desejar que essas pessoas fossem submetidas somente por 8 dias a tais coisas. Isso seria o melhor remédio para obrigá-las a refletir antes de tudo, para que sejam um pouco mais cautelosas em seu frívolo pensar e saber, a fim de que não tenham sempre pedras prontas para serem atiradas zombeteiramente sobre pessoas como essa Therese Neumann. Então, muito rapidamente pediriam compaixão. É sempre assim. Naturalmente, existem casos leves que, no fanatismo da fé e sob autossugestão, são capazes de produzir, aqui e acolá, as chagas. Esse caso, porém, não pertence àquela espécie. Esse fenômeno não é histeria. Deixai falar esses vazios tagarelas. Não os considereis de modo algum. Hoje já é de se lastimar cada grão de trigo que lhes é dado na terra como alimento, pois eles são debulhos vazios, que no último ajuste serão considerados como nada e desintegrados. São elementos nocivos que incomodam em todo lugar com seu palavreado grandiloquente, pescando em águas turvas após eles mesmos se haverem empenhado em poluir a mais límpida água, semeando com regozijo discórdias e dúvidas. Não mais falaremos deles, pois o seu tempo não será mais longo. Consideremos, pois, agora objetivamente esse enigma de Konasroit, tantas vezes mencionado, o sofrimento da tão horrivelmente estigmatizada Therese Neumann, que de tempos em tempos apresenta não somente todas as chagas do martirizado e assassinado Filho de Deus, como as chagas dos pregos, a ferida da lança, bem como as muitas feridas na cabeça produzidas pela coroa de espinhos. Mas sim que também, às vezes, teve de passar por todos os sofrimentos corporais de Cristo, até cair exausta no leito ensanguentado, acometida por convulsões de agonia. Milhares de pessoas peregrinam a esse lugar. De todos os recantos e de todos os países elas acorrem para lá. Em massas compactas, aglomeram-se muitas vezes em redor da pequena casa onde a moça tem de sustentar a sua luta. Ela ouve em espírito conversas que se referem à crucificação nas linguagens daquela época e as reproduz, causando surpresa aos pesquisadores de línguas. As pessoas que assistem escutam estremecidas essas comunicações e, de vez em quando, veem de relance no leito a moça ensanguentada que tanto sofre. Meneiam pensativamente a cabeça
e, em silêncio, admiram essa dádiva divina, como muitos assim a denominam. A ciência e também as igrejas se encontram diante de um enigma, como elas mesmas confessam, forçadas pelos fatos inegáveis, dessa vez de espécie grosso material, os quais normalmente conseguem encarar de forma mais familiar. Isso também condiciona, apesar de todo o sensacionalismo, o grande retraimento. Afirma-se que a solução verdadeira desse aparente mistério terá o agradecimento de todos, inclusive da Igreja. Essa afirmação, sem dúvida, é absolutamente sincera e bem intencionada, revelando a melhor boa vontade para o que for certo. Sem dúvida, porém, com isso foi prometido algo que os seres humanos não podem cumprir. Sua incapacidade para o agradecimento, eles tendem a agradecer novamente apenas ao pior inimigo de tudo o que é espiritual, seu soberano ilimitado, eleito por eles mesmos, o raciocínio preso à terra. Deve-se, porém, dar a interpretação correta ao significado da soberania do raciocínio. Não me refiro com isso a qualquer regime de Estado ou algo semelhante, e sim meramente a sintonização espontânea do ser humano individual que se submete ao seu próprio raciocínio. Submissão essa que produziu tudo o que é doentio no relacionamento terreno e que, infelizmente, ainda continuará produzindo por algum tempo. Juntamente com todos os indivíduos, porém, se encontra naturalmente também a Igreja, sob o ímpeto pavoroso das consequências desse pecado hereditário contra o espírito. O ser humano carregou consigo esse pecado desde o início, sem o saber, sem o pressentir e sem o querer. O envenenamento de todo o querer foi penetrando tudo, de modo completamente imperceptível. E assim também na Igreja, o raciocínio humano é co-soberano triunfante. Não poderá ser de maneira diferente até que esse pecado contra a determinação divina seja radicalmente exterminado da humanidade. Isso forma também o obstáculo para uma solução desse enigma da estigmatizada. A Igreja e a ciência, por esse motivo, terão muitas dificuldades em reconhecer realmente a verdadeira solução e agradecer por ela, porque o autêntico saber e a verdade límpida exigem inexoravelmente uma compreensão acima de todos os estreitos limites do raciocínio, como aliás ocorre em qualquer acontecimento espiritual. Visto que a Igreja e a ciência não conseguem explicar esse mistério de forma exata, fica comprovado que ambas, apesar da melhor boa vontade, ainda estão demasiadamente amarradas, pois um fato tem de resultar infalivelmente no outro. O fato de afirmarem ainda poder fazê-lo e apresentarem toda a sorte de pretextos possíveis para justificar a incapacidade de até agora não é nenhuma prova. Houve bastante tempo para isso. Que esse tempo teve de passar sem sucesso constitui, pois, nitidamente uma prova em contrário. Nesses casos sérios de sofrimento, deve-se aproveitar toda a hora, se é que se deseje seriamente, e se é que se possa. Aí não há tempo para polêmicas e discursos, senão o dever humano de agir. E onde isso não acontece, existe uma incapacidade. Sobre isso,
pouco se pode discutir ainda. O não poder compreender uma verdadeira solução exclui, porém, muito naturalmente e de antemão, um entendimento. Resta, portanto, apenas um caminho. Os fatos confirmam as minhas explicações. Continua na segunda parte.